Diário da Paty número 7 e hoje eu trago uma história que, na verdade, é sobre uma conquista minha, mas que eu quero te inspirar a não desistir daquilo que você realmente acredita e que você quer. E essa conquista, essa história, é baseada na conquista do meu mestrado, que hoje é dia 20 de 2 de 2021, faz um ano que eu defendi a minha dissertação de mestrado e fui aprovada com ela de forma integral, né? Hoje ela me traz um grande conhecimento técnico daquilo que eu desenvolvi, mas o mestrado foi para mim um grande aprendizado de vida e ficou como a lição que eu quero transmitir para você hoje, que é: você pode conquistar tudo aquilo que você deseja, tá? Essa história começa lá em 2016, que eu comecei a retomar, a pensar em que eu tinha esse desejo de fazer mestrado. E porque antes disso eu não me achava competente o suficiente nem para buscar, nem para me arriscar a buscar informações, para me inscrever, para passar num processo seletivo para um mestrado. E aí eu fortaleci, através de outros processos, né, essa minha vontade, esse meu desejo e essa minha crença de que eu gostaria de fazer mestrado. Só que foi em 2016. E aí eu comecei a buscar informações para como fazer esse processo. E aí eu me inscrevi como aluna, estudante, contribuinte para um grupo de pesquisa e fui contribuindo com esse grupo de pesquisa enquanto eu estudava à noite, depois que eu colocava as crianças para dormir, então muitas vezes eles iam dormir, sei lá, 11 horas, e aí depois das 11 eu estudava até as 4, 5, no outro dia eu começava a trabalhar, né, ou eles acordavam cedinho e aí eu já começava a trabalhar. Então eu empreendi nisso, né, de estudar. E aí eu fazia as provas e eu fiz duas provas. A primeira eu passei, mas passei assim em quinto lugar, porque eu gostaria de uma bolsa, né? Então eu passei para quinto bolsista, então não deu, né? Passou. E a bolsa que eu queria era parcial, porque eu gostaria de continuar trabalhando, né? Não só pesquisar. E aí, nessa rotina de estudo, eu fiz duas provas e aconteceu de não sobrar bolsa para mim, não ganhei bolsa, então continuo estudando, né? Persisti nesse ritmo, me preparando para fazer a prova, a terceira prova. E no meio disso, aconteceu que a minha pequena precisou fazer um procedimento cirúrgico bem extenso, que precisou de internação hospitalar, de cuidados na UTI e tal. E eu tinha feito a segunda prova, não tinha passado, tinha ficado como suplente da bolsa. E aí eu precisei parar de pensar no mestrado, que era aquilo que eu queria muito, que eu estava focada, para pensar nessa situação, como resolver essa situação para me concentrar, né, nessa situação da cirurgia da minha filha. E foi exatamente no dia que ela saiu da UTI e foi para o quarto que eu recebi a ligação da universidade me dizendo que eu tinha conseguido uma bolsa. E eu, como eu estava muito focada, né, na bolsa, na cirurgia, eu não entendi o que era bolsa, nem sabia o que aquela menina estava falando. E eu lembro que aí eu parei e disse assim: moça, do que você está falando? Que tipo de. Que bolsa? E aí ela disse: a bolsa para o mestrado, duas pessoas desistiram de fazer, então a bolsa ficou para ti, você quer? E daí na hora me deu uma emoção de conquista, que eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar de tanta felicidade de ter conseguido a bolsa no mestrado e começar então em 2018 esse empreendimento. E aí, meninas, eu comecei a estudar, né, a conciliar então o meu trabalho com o mestrado em 2018. Então eu fiquei estudando
2 anos, de 2016, 17, para entrar no mestrado em 2018, mais 2 anos para fazer as cadeiras, dissertação, né, e concluir ele. E no dia 20 de 2 de 2020, eu defendi a minha dissertação, que é sobre pessoas com deficiência intelectual, baseado numa experiência que eu tive no meu trabalho anterior, quando eu era professora de pessoas com deficiência intelectual. O que eu quero dizer com isso, né? Por que eu cheguei até aqui? Porque eu tinha o sonho de fazer um mestrado desde que eu terminei a faculdade, que eu entendi o que era um mestrado. E eu sempre me achava incapaz de fazer um mestrado. Eu sempre achava que para ser mestre eu precisava ser extremamente inteligente, ter lido muitos livros e dominar aquele conhecimento. E aí a vida foi levando e tal, eu esqueci que eu tinha esse sonho por um tempo. Até que quando eu fiz o meu planejamento pessoal, quando eu comecei a olhar para mim, eu lembrei que eu tinha esse desejo, que eu tinha esse sonho. E foi aí que eu me permiti a buscar, a enxergar quais as possibilidades, onde eu poderia fazer o mestrado, no que eu gostaria, como financeiramente eu poderia conquistar ele, né? Porque eu usava muitas desculpas para não fazê-lo, né? Essa de ter lido todos os livros era uma desculpa. Então, se você ainda está procurando desculpa, se você se acha incapaz de fazer algo que você realmente deseja, comece a olhar e buscar soluções. Elas sempre aparecem. E aí, conquistar algo que a gente realmente deseja muito, é tão prazeroso. E a gente consegue dividir com tantas pessoas, consegue mostrar para os outros que a gente consegue, mas principalmente para nós mesmas, que a gente é capaz, que a gente tem potencial, que a gente merece ter aquilo que a gente realmente deseja, aquilo que a gente realmente sonha. Esse é o meu recado para ti, com esse meu relato de diário, e eu te aguardo no próximo, tá bom? Beijinho!